Olá, queridos. Estamos aqui para o nosso último podcast. No mês de agosto, a Escola Internacional Cidade Viva aderiu à campanha do Agosto Verde da Primeira Infância. E nós passamos todo mês conversando sobre essa fase tão importante da vida. Tivemos vários especialistas enriquecendo aqui a nossa bancada, conversando sobre esse assunto, dando a sua contribuição. Foram momentos maravilhosos. Hoje é o último desse ano. Mas o ano que vem estaremos novamente aqui no mês de agosto conversando sobre primeira infância. Lembrando que a primeira infância não é um tema que só conversaremos no mês de agosto, mas todos os dias. Mas em agosto, em especial, estaremos dando ênfase e gravando esses podcasts que, pessoal, é de utilidade pública. Vá lá, assista, curta e compartilhe. Compartilhe com seus colegas, com pessoas da família que têm crianças na primeira infância, filhos, netos. Eu tenho certeza que vai abençoá-los bastante. Hoje, eu, Luciana Siqueira, estou na vice-direção da Escola Internacional Cidade Viva, sou pedagoga, psicopedagoga de formação. Estou aqui hoje com uma bancada que vai se apresentar para vocês e nós vamos vamos fazer aquele bate-papo para falar sobre coisas importantes que vocês precisam saber. Vamos lá? Vamos lá, queridas. Vamos lá. Tudo bem com todas? Tudo bem. Vamos hoje aí falar sobre esse assunto tão importante, cada uma dentro da sua área, como mães que somos. E vamos compartilhar também, né, as nossas experiências aqui com quem vai assistir o nosso podcast. Vamos então começar? Vamos Quem lá. começa? Vamos lá. Começa pela minha direita, pela minha esquerda. Bom, Letícia... Vamos começar por Letícia? Começa, né? E aí depois as meninas fiquem à vontade para se apresentar. Ok. E para ir enriquecendo o nosso momento aqui com os nossos conhecimentos e as nossas aprendizagens, ok? Vamos lá. Eu sou Letícia Ruiz Alves. Aos que assistiram os outros encontros que tivemos, já conheceram um pouquinho sobre mim, sobre minha família, meus filhos, o trabalho que temos executado. Eu estou na supervisão pedagógica da escola e o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer na educação cristã, na educação clássica e, em especial, agora, olhando para esse tema da primeira infância, que certamente está no coração de Deus e que o Senhor tem trazido para nós também como um tema extremamente relevante para estarmos pensando e nadando contra a correnteza daquilo que este mundo tem feito com as nossas crianças, não é? Então, eis-me aqui, eu sou... acho que nas outras vezes eu não me apresentei no sentido de dizer, né, o trabalho que eu tenho feito. Eu sou historiadora e pedagoga, especialista em gestão escolar, em educação cristã clássica e caminhando para muitas outras coisas, né, que temos estudado, tudo ao mesmo tempo, estudado, pensado. Então, temos feito esse trabalho de pensar a educação, de planejar e saber o que está no coração do Senhor, nos planos do Senhor a respeito da educação cristã. Amém. Olá, eu me chamo Alana. Eu costumo dizer que eu sempre me apresento, né, com o meu maior título. Eu sou mãe de Bernardo, de Miguel e de Heloísa. Sou casada. Sou mãe de alunos, né? Sou mãe da Cidade Viva também, da escola. Quero agradecer até o convite, né, de Luciana, de Érica, pela lembrança, né? E eu sou nutricionista, sou formada em nutrição, né, pela Universidade Federal, fiz mestrado lá também e também fiz residência em saúde da criança e do adolescente lá na Unicamp. E assim, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui, né, poder aprender com vocês e poder partilhar também um pouquinho da minha história, da minha experiência como profissional e como mãe também, né? Que para mim hoje é o mais importante, né? Aqui é a condução da educação, da saúde e da vida espiritual dos meus filhos. Então, agradeço o convite. Isso mesmo, Alana. Bem-vinda. Bom, eu sou Fabiana Nascimento, sou psicóloga, sou mãe, sou esposa. E da outra vez eu nem comentei também, Letícia, né? Que eu passei um período ali próximo de 5 anos na escola Cidade Viva, no departamento, no núcleo muito especial, que é o NAP, né, que é o Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico.
E, na ocasião, a gente teve a alegria de participar com projetos nesse âmbito mesmo do cuidado pedagógico, psicopedagógico e psicológico de nossos pequenos e maiores. Então, falar de primeira infância, para mim, é extremamente agradável, porque é uma fase de grandes descobertas, é um período importantíssimo no desenvolvimento do ser humano, né, na constituição do ser. E eu sou serva, né? Sou da Cidade Viva, eu costumo dizer que eu sou uma serva estudiosa, tenho aí uns percursos de estudos e trabalho na Faculdade Internacional Cidade Viva. E vamos lá, vamos conversar aqui sobre os nossos pequenos. E quando ela falou sobre o fim deste ano, na verdade é o começo de várias outras conversas que eu sei que edificarão muitas casas, porque esse é o propósito, né? Isso, verdade, Fabiana. Falando na contribuição que você deu, gigante para a escola, né? Ainda tem a questão do sistema de ensino, que você também deu lá a sua contribuição, né? Na questão da parte socioemocional, para trabalhar com os nossos pequenos, né? Não podemos esquecer isso, né? Então, assim, que são sementes que você deixou muito bem plantadas na nossa escola, não é isso? E nós somos muito gratos por isso, viu? Então, hoje vamos lá, vamos conversar, né? Vamos falar sobre a importância dessa fase da vida, a importância para que essa criança seja emocionalmente saudável, tenha todo o seu potencial de aprendizagem desenvolvido, né? Para que ela seja um adulto íntegro, né? E saudável. Então, vamos começar falando sobre a saúde nutricional, a importância, né? Uma coisa até que a gente estava comentando aqui antes, Alana, sobre o quão importante que é a alimentação, o momento da alimentação, né? Isso, a hora de comer ali. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Isso. Eu estava também... A gente sabe que a nutrição, né? Quando a gente fala sobre nutrição, a gente fala muito sobre, claro, consumir, ensinar, preparar um alimento que vai nutrir aquela criança, né? De acordo com as necessidades nutricionais, de acordo com o que a literatura recomenda. E a primeira infância, ela é uma fase muito desafiadora, porque ela vai do nascimento, quando uma mãe vai conhecer essa criança, perpassa pela amamentação, que é super desafiadora também, para a família, para o casal, né? Isso. E a gente vai começar, passa pela introdução alimentar e depois, posteriormente, a gente vai ajudar a formar os hábitos dessas crianças, né? Aí depois vem a fase desafiadora, vai para a escola, como é que fica essa alimentação? Como é que a gente vai acompanhar, fazer esse acompanhamento? E até faço aqui uma ressalva e um elogio, né, à escola, que tem como vertente, como pilar a nutrição. Porque compreendeu que ela caminha junto com o desenvolvimento cognitivo, comportamental, com a necessidade do desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, parabéns, né, por isso, por trazer essa oportunidade dos pais também terem esse conhecimento e esse suporte, né, de as crianças poderem continuar a fazer a continuidade dessa escolha alimentar saudável, né? Porque muitas vezes acaba que tem um rompimento, né, e as crianças, elas passam o maior tempo fora de casa e não têm a oportunidade, não têm escolha, começam a fazer escolhas alimentares que não são as melhores. Então, eu acho que nesse sentido até vale uma ressalva muito importante ao trabalho, né, que Carol tem feito com toda a sua equipe. Carol é extremamente dedicada, ela realmente é um chamado, ela entende o que ela está fazendo ali naquele lugar, ela tem estudado ao longo de todos os anos, conhece todos os alunos, conhece disponível. todas as necessidades, é disponível, é alguém assim que realmente tem trabalhado junto com toda a sua equipe para esse bem nutrir das nossas crianças e adolescentes, né? Porque ela conhece todo o público da escola. Os meninos do ensino médio, ela conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Mas assim, falando, né, dessa questão da primeira infância, o cuidado que Carol tem, o cuidado que toda a equipe que trabalha com ela, que Rebeca tem, que todos os meninos e meninas que trabalham ali, né, homens e mulheres, meninos e meninas, mas que trabalham ali, que têm esse cuidado de oferecer, de insistir, de encorajar as crianças, como encorajar as famílias também, se reunir com as famílias. Então, eu só quis aproveitar esse gancho para não nos esquecermos uma escola integral, de falar. né? A gente precisa falar a mesma língua, né? Família e escola.
né? Nessa questão Caminhar nutricional. junto, É, ter isso. esse Então, suporte. eu acho que Poder participar, acompanhar os cardápios, né? Que é super importante. Vocês fazem a gente faz um acompanhamento, vocês informam semanalmente o que é que aquelas crianças vão estar expostas ao alimento que elas vão poder escolher. E isso é legal também, porque a gente pode dizer, ó, filho, hoje você pode comer isso, que é o que você gosta, é o que você vai, é o que vai fazer bem. Se a criança adoeceu, ó, tá aqui no cardápio, vai lanchar na escola, isso aqui não pode, entendeu? Então, assim, esse acompanhamento é fundamental, é super importante com os nossos filhos, né? E traz uma confiança para os pais, porque a nutrição é algo que mexe muito com a gente, né? A gente vê se o filho está comendo bem, se está comendo mal, quando adoece, não está comendo nada, já estou preocupada. Então, assim, não é só quando a criança está doente, é sempre. Essa vigilância, né? Essa atenção, a gente precisa ter durante toda a sua infância, sua adolescência também, né? Porque a gente não pode esquecer que o desenvolvimento, a cognição da criança, ela caminha junto com a nutrição, com o comportamento, com a rotina alimentar, né, dessa criança. É muito importante, eu digo que a nutrição, a educação é repetição, então a gente tem que estar insistindo. Olha, filho, tem isso aqui. Olha, ó, tem hoje, não, mas tem que comer. O meu filho mesmo, o mais velho, já não está mais na primeira infância, mas eu disse, cara, ó, não está querendo comer o feijão. Vamos aí na escola ver como é que tá, porque já está no integral. A tia Carol vai. Não, Alana, pode deixar, a gente vai fazer esse acompanhamento. Então, assim, é super importante a gente ter essa consciência de que os nossos filhos, eles não precisam só ter uma educação de aprender a ler, a escrever, ser o primeiro da turma. Mas ele precisa também saber se portar, se alimentar bem, estar ali descansado, estar ali também com os nutrientes necessários. A questão do açúcar. Se é muito açúcar, está muito agitado. Se tem pouco açúcar, também cai a cognição. Se não está se alimentando direito. As crianças que fazem um jejum prolongado, né? Às vezes dorme, aí acorda, não dá tempo, vamos para a escola, vai sem tomar o café da manhã, também traz a dificuldade. Espera para comer só na escola. Não, mas a importância de a gente, essas crianças dormirem na hora certa, se alimentarem na hora certa, tomarem um banho, entenderem que existe uma rotina. Para a segurança delas também, a segurança emocional e a segurança de fazer as escolhas certas. Além dessa questão de nós sermos os seus exemplos. Perfeito. Isso. E eu acho bem pertinente, né, isso que você está trazendo, porque a gente precisa ter muito cuidado a palavra que a gente direciona para os nossos filhos. Quantas vezes lá com Carol a gente não acompanhou famílias em que a mãe dizia, mas eu como só sanduíche. Eu almoço sanduíche, eu janto sanduíche, então ela não vai conseguir, ela não vai. Então coloca a criança nesse lugar de uma crença limitante, né? Ela não vai conseguir, porque eu nunca consegui, olha a minha idade. Então aí vai sendo feito um trabalho de desconstrução. Carol faz isso muito bem, e aí juntamente com a equipe, para a gente alcançar, né, esse êxito na alimentação, porque é fundamental. E mais, eu faço isso na minha casa, né? Às vezes minha filha diz, mamãe, mas eu não gosto disso. Não, filha, você está muito enganada. Você comia isso quando era bebê? Você tem a memória aqui, ó, na sua linguazinha, tem uma memória de coisas que você experimentou, que você comia, e aí eu mostro fotos, e você vai voltar a comer. Eu acho que aconteceu alguma coisa aí no percurso, e você volta a comer. Veja seu irmão. Veja, já está comendo. Às vezes ele pede, mamãe, eu quero comer hoje um vinagrete com cebola roxa. Então, assim, é algo de sabor extremamente forte, né? Então, assim, ele sai criando coisas. Essa semana ele pediu, mamãe, eu queria levar um Rap 10. Aí eu disse, não, a gente vai fazer um em casa. E você vai aprender a fazer para você fazer o seu Rap 10 em casa, né? No sentido de não estar comprando aquilo industrializado e ele está construindo ali a relação, porque eu faço essa relação com a comida. É algo divino, é abençoador. E outra coisa que você traz também, querida, que é fundamental no controle, né? A gente ter esse domínio, saber que a comida, ela não nos domina, mas existe um controle da gente sobre a comida no que é permitido, no que é saudável. E a gente já está ali cultivando uma virtude, que é a virtude da temperança, porque isso termina não escoando em outros processos viciosos na vida adulta. Porque
Inclusive, recentemente, a gente tem percebido um estudo muito importante que foi feito em nossa igreja, né, através da vida do pastor Josemar, e nesse estudo foi trazido já a correlação entre distúrbios alimentares, que as pessoas responderam ao questionário, e as questões de vícios. Então, hoje está na infância esse descontrole, e lá na frente, outros vícios, eles Desemboca em vão outros ser vícios. desenvolvidos. Exato. Muito Exato. bem. E aí a gente pensando, eu posso já falar um pouco dessas Pode ficar à camadas vontade. que a gente pensa, dessas dimensões, né, da integralidade do ser. Então, nós temos aqui uma primeira sensorial. Então, quando a gente fala ali, quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele necessita é desse alimento, né? E esse alimento, ele é sensorial. Ele pela dimensão sensorial, ele tem uma saciedade, uma satisfação. E aí, automaticamente, surge a outra dimensão, que é a física. Então, o corpo começa a responder. O mecônio, né? Depois do mecônio, outros processos de desenvolvimento, o corpinho. E aí, vai seguindo. Depois desse processo físico, vem o cognitivo. Então, a criança já sai dali do olhar fechado, que nem é tanto mais, mas ela começa intencionalmente a direcionar o olhar. Ela intencionalmente ela começa a responder sensorialmente, mas a estímulos que já está, né, formando a parte cognitiva dela. Depois do cognitivo, a gente entra na dimensão psíquica. Aí chega aquela fase bem juntinho com o emocional. Eu já troquei a fralda. Eu já dei a comida e tá chorando. O que tá querendo? É porque ela já entrou num jogo de entender os interesses do que ela quer. Então, ela quer o colinho, ela quer o paninho, ela quer o ninar. E aí, a gente já está dando entrada a essa fase extraordinária que é emocional, onde tudo em que a criança está inserida antes mesmo dela ser gerada. Quando eu já falo, né? Se eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Mariana. Se eu tiver um filho, o nome dele vai ser João Pedro. Então, essa pessoa ela já existe antes de ser gerada, Sim, né? é Então, a constituição emocional, ela vai se dando aí, e a mais complexa de todas, que é a espiritual, que é um processo que não é religioso, não é ensinar a criança a fazer uma prece, uma oração, falar com o Papai do Céu, mas é o entendimento dessa existência, que a gente pode usar o termo aqui metafísico, que para as crianças parece ser abstrato, mas que elas começam a aplicar nas coisas da escola, seja nas historinhas, seja no dia a dia, de que é pecado, de que isso eu desagrado ao coração do Senhor, da professora, dos pais, quando eu trato mal assim um coleguinha, porque essa é a integralidade. Quando a gente chega aqui no espiritual, a gente consegue ver toda essa camada da existência e do ser, né? Perfeito, é isso mesmo, Fabi. Isso mesmo. Que lindo, né, gente? Deus é perfeito. O nosso Deus é maravilhoso. É um Deus muito inteligente, né? Se a gente for olhar, né, assim, se a gente for ver a questão da constituição do corpo, né, a psique, é tudo muito, né, assim, tudo muito... E ele né? mesmo que provê o que a gente precisa, né? Porque na natureza, voltando aqui para a questão da nutrição, uma coisa, uma recomendação, né? Que os estudos cada vez têm mostrado mais essa questão do alimento natural. O alimento in natura é um alimento que ele atende às nossas necessidades completas, né? Isso, por exemplo, o feijão, o arroz, a gente encontra na natureza. O Senhor provê, né? Sim. O que a gente precisa. As frutas, tudo que a gente Que consome, você vai encontrar todos os nutrientes que você isso. precisa. Os temperos, né? O que a gente vai trazer amor, sabor, beleza para a nossa mesa, para os nossos filhos. O Senhor provê, né? Não é o homem que está ali, que ele está produzindo, né? Existem, né? Depois dos processados, né? Os minimamente processados e ultraprocessados, que são os alimentos que a gente diz, não, recomendado até os 2 anos, não tem açúcar, entendeu? Porque já passou por um processamento. Aqui, vamos evitar, né, esses lanches, esse tipo de alimento para os filhos, porque ali não existe alimento mais. Ali só tem... É um processo químico, né? São produtos químicos. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim, que quando a gente fosse escolher a comida, ela disse, olha, quando a gente for escolher a comida, qualquer coisa que a gente vai comer, quanto menos a gente
tirar, Desempacotar. desempacotar Isso, a gente melhor. usa isso. Né? Então, ela diz, não, cookie, ela sempre diz, Deus me livre, é alimento muito não sei o que lá. E assim, aí a gente vê que essas pessoas que têm esses hábitos saudáveis, elas têm a questão da longevidade, né? Essa minha amiga, eu acho que ela tem 60 e poucos anos, mas se você olhar para ela, você não diz que ela tem essa idade, sabe? Mas é uma pessoa que tem hábitos muito saudáveis, tipo de atividade física, ela se alimenta muito bem, tudo dela é como você falou, coisas que não são processadas, não tem nenhum procedimento, né, ali químico naquela comida, mas é tudo muito natural, ela mesma faz as comidas dela, como a Fabiana falou, né, que é algo que a gente pode ir trabalhando com as crianças, né? Sim. Vamos produzir melhor do que a gente comprar pronta. Ela falou sobre o Rap 10, né? Então, assim, eu acho que isso aí são coisas que a gente vai trabalhando desde a tenridade para que as crianças cresçam com esses hábitos, né? Fora a questão da afetividade que é feita, que é desenvolvida a partir disso, né? Sim. Então, ao invés da criança só receber tudo pronto, esse fazer junto, esse ensinar a fazer, vamos, meu filho, eu vou ensiná-lo a fazer um Rap 10 e depois você vai fazer os seus mesmo. Então, toda a liberdade que você vai desenvolver na criança, toda criatividade, né? Todas essas inteligências que são desenvolvidas, que são extremamente importantes. E para as questões emocionais, esse momento de afetividade. Então, você cozinhar, e cozinhar não por uma questão de obrigação. Venha cá que você tem que me ajudar. Não é isso. Não, é deixar que Mas ela... venha cá, senta aqui. O Hugo ama cozinhar, né? E eu tenho 2 filhos. Dessa vez eu não tinha falado ainda, né? Eu tenho 2 filhos. Das outras vezes eu comecei e falei bastante, muito da vida deles. Suzana e Tiago, e os 2 estão na primeira infância. E meu marido ama cozinhar. Então, o que ele faz? Olha que privilégio. Com ela. O que ele faz com ela? Coloca ela lá sentadinha, o balcão da pia é bem grande, então coloca ela sentadinha do lado dele e ele vai cozinhando e ela vai ajudando e ela vai mexendo e ela já diz os processos. Então, por exemplo, no ano passado, Dia dos Pais, o que eu fiz? Filha, nós vamos fazer uma lasanha pro papai. E aí... coloquei ela lá, olha, mamãe vai fazer essa parte da montagem nós vamos fazer juntas. E fui dizendo para ela o que vinha primeiro, o que vinha depois. E ela colocava o molho, colocava o queijo, colocava... Então, esse cozinhar juntos, esse tempo juntas, né? Que vai ficar no imaginário, que vai ficar guardado na memória, essa afetividade que é desenvolvida, né? Entre pai e filhos, e o que você está cozinhando, e depois o sabor da comida, né? Você sentar à mesa, uma mesa bem posta também, isso tem a ver com esse momento nutricional que é importante também, né? Você falou que tem questão de comportamento também. Isso. Então, você colocar uma mesa bonita para sua família, sentar todo mundo à mesa, fazer a oração juntos em família, e ali começar, e imagine, a criança fez aquela comida, ela ajudou a colocar também, a preparar e ajudou a preparar a mesa, e ela senta para comer. Gente, o sabor da comida é diferente. Sim, com certeza. As relações, as conexões cerebrais que são feitas são muito especiais. E não fazer uma ceia, um alimento desses com TV ligada, com celular ligado. Sem as interferências. Sem as interferências, né? E aquele momento é um momento realmente de devoção. Eu me lembro, assim, eu cresci, eu não conheci meu pai, né? Meu pai faleceu. Eu tinha 5 meses de vida, mas, assim, o que era falado é que jamais um homem pode sentar à mesa sem camisa e com boné, com chapéu. No caso, ele era agricultor, então ele usava chapéu. E aí eu cresci assim, nossa, a mesa é um lugar sagrado. E aí, como assim, era um sítio e a ação maior era do padre, né? Um padre católico que dava missa em latim, ministrava missa em latim. E a gente dizia assim, se o padre tivesse aqui na mesa, a gente não estava todo mundo quietinha? Então, Jesus está aqui. Ele está com a gente na mesa, porque ele quem proveu tudo isso que a gente está comendo agora. Então, a gente precisa ter reverência na hora da comida. Então, eu cresci nessa doutrinação, né? Uma mãe com um monte de meninos, era uma mesa enorme, e todos sentados, reverenciando aquele alimento que tinha sido providenciado pelo Senhor. Quantos irmãos você tem, Fabi?
Ela riu, Desculpa então. pela risada. Meu pai teve 29 filhos, né? Meu Dos 2 casamentos. É mesmo? Sim. Uau. E aí, com minha mãe, né, que eles eram viúvos quando se casaram, fomos nós 8. Então, 8 filhos do meu pai e da minha mãe. Mas assim que eu nasci, ele já tinha 86 anos, com 5 meses ele faleceu. E minha mãe segue, né, sozinha, criando esses filhos todos, né, com muita disciplina, né, com muita orientação mesmo para a gente ser gente. E a refeição era um desses momentos, né? Então não existia essa coisa de televisão, não existia. Sim, E por que a gente não consegue hoje estabelecer princípios que são tão importantes? Porque eu costumo dizer, as crianças hoje são suas majestades os bebês. Os donos do controle remoto, os donos do horário dos pais, os donos do restaurante onde vai comer, os donos do que vai ser servido na mesa, porque eles são os senhores. Porque não se pode frustrar uma criança. E aí eu tenho percebido que os pais eles estão perdendo o prumo, né, o cajado dessa condução. Porque a gente precisa conduzir em amor, em disciplina os nossos filhos. Sim. Então, em certa medida, aquilo que é posto à mesa, o horário que vai ser servido, as coisas que vão acontecer na casa, precisa ser sobre ordem, sobre disciplina de uma autoridade que são os maduros da casa, que são os adultos. Os adultos. E Isso. depois disso, claro, quando eles vão ficando ali adolescentes, eles, mãe, vamos pedir uma pizza. Isso pode acontecer. sim, claro. Mãe, vamos para tal lugar, no meu aniversário eu queria tanto ir para aquele lugar. Isso é totalmente possível, né? Não estou dizendo que isso é uma postura rígida e inflexível. Claro. Mas o dia a dia, ele precisa ser nessa rotina e nesta construção de afetividade. Aí eu estou falando dos imaturos, que são os pequenos, que eles não têm maturidade para decidir por absolutamente nada. Com todo respeito, eu estou dizendo isso. A gente começa a pensar em coisas e ter cuidado para a gente não estar jogando as nossas carências, as nossas fragilidades enquanto pai, enquanto mãe, sobre uma criaturinha que só vai ser reflexo de adoecimento dos pais. E muitas vezes a criança sintomatiza, que eu costumo dizer que a criança vem como esse sintoma das desordens dos pais. Quando a gente vê uma criança totalmente desordenada numa coisa, quando a gente vai ali para os pais, tem alguma desordem mais grave nos pais. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Na ordem de como construímos isso, afetivamente falando. Ter tudo não é saudável. Eu costumo dizer na minha casa que os meus filhos têm tudo. Os meus filhos têm uma cama confortável, com amaciante, um banheiro maravilhoso, com chuveiro quentinho, porque quem era criança e não teve chuveiro em casa, sabe o quanto hoje é maravilhoso ter um chuveiro, creme dental, escovinha de dente nova, roupinha limpa. Então, eles têm absolutamente tudo. Isso, E a gente precisa medir o que é que precisa faltar. Então, o limite ele é estabelecido, o limite de tela, o limite, por exemplo, lá em casa a gente não tem o hábito de comprar pão francês, mas tem o dia do pão francês, é uma festa, pão francês assado, porque é o dia do pão. Né? Então, tem o dia do pão, então tem o dia da gente experimentar algo que não é da nossa rotina. Então, o pão, que é chamado de Jeremias, né? Em detrimento de um amigo deles que usa esse termo Jeremias com pão. Então, hoje tem Jeremias, mamãe. Hoje tem Jeremias em casa. Então, assim, o Jeremias, ele é amado, meu Deus. Por quê? Porque não tem todos os dias. Isso. Nossa, Fabiana, assim eu também não faço. Na minha casa eu também não faço assim, porque eu acho demais. Acho desnecessário. Bom, você pode constituir outros limites. Esse foi o limite que eu você constituí achou. na minha casa, né? Sim, com Então, podem existir outros limites. E assim, essa questão que eu coloquei, né, da questão que a gente deve preferir os alimentos in natura, os alimentos que são descascados, não. A comida feita em casa, né, trazer até à tona essa culinária familiar, né, a receita da avó, o bolo da avó, o cachorro quente, a salada, a sopa, tudo. Mas a gente sabe que é impossível, humanamente hoje falando, a gente só comer alimento in natura, né? Mas o que eu falo, se né? puder, o que a gente né? tem que evitar. Como ela falou, assim, vamos evitar e vamos escolher o dia, no fim de semana, a gente tem uma refeição e oferecer, poder estar todo mundo em casa e comer aquela batata, entendeu? Até a batata frita mesmo em casa e a gente poder celebrar isso junto. Então, assim, a questão
da gente poder fazer boas escolhas, né? Porque as crianças não vão conseguir fazer, elas vão querer comer o fine todos os dias, vão querer comer o chocolate todos se os deixar. dias. Vão querer comer só o sanduíche, a coxinha, né? Porque é o que é gostoso, é o que tem gordura, entendeu? É o que traz o paladar para a criança, né? O açúcar, né? Mas a gente pode ressignificar os nossos alimentos, né? O quão precioso é a gente poder abrir aquela maçã, descascar, cortar. Quantos pedacinhos tem? Vamos um para cá. De arrancar a banana do cacho, né? E coisa que tem criança que nem sabe. Para vocês terem ideia, tem criança que não sabe nem o que é uma mesa posta. Porque hoje em dia, né, infelizmente, a gente vive uma correria muito grande. E tem pai que só chega e que coloca ali o prato tá pronto e vamos lá, filho, porque está na hora. E porque essa é uma realidade também, né? A gente está falando aqui, dando exemplos de uma família harmonicamente, assim, de uma coisa que realmente acontece, que a gente gostaria que acontecesse com a maioria, mas isso não é a verdade, né? Hoje a gente vive uma correria e quando as crianças vêm, os pais vêm pedir ajuda, a gente precisa entender e valorizar e ouvir, saber ouvir, entender e tentar adaptar a necessidade de cada uma dessas famílias, né? Você me fez lembrar um Perfeito, caso Alana, é isso mesmo. de um pai que ele é cirurgião, pai da nossa escola. E como cirurgião, ele saía muito cedo. E esse filho não via esse pai. Às vezes só encontrava o pai à noite. E aí eu sugeri para a família, né? Olha, você faz assim, você põe o pratinho dele, a xícara, né? E coloca e a mãe vai poder dizer para ele, o papai deixou isso aqui para você. Papai não tá, mas papai separou a sua farda, deixou o seu tênis aqui. Esse nome precisa vir à tona. Papai precisou sair porque ele opera muito cedo, mas a mesinha, a parte tipo da participação dele sobre a vida do filho foi feita, não foi feita, digamos assim, com ele acordado. Mas existe a informação, a palavra. Papai deixou o tênis separado, papai disse, olha, cuidado para não esquecer esse livro que tem que levar hoje. Isso é uma produção familiar. São os pais assim, ó, trabalhando em equipe, sabe? Para um ajudar o outro quando um precisa se ausentar, não é verdade? Isso. Muito bom. Muito bom, isso Boa mesmo. ideia. Eu acho que seria muito importante a gente tocar numa questão hoje que é falado muito, mas apesar de ser muito tocado nesse assunto, existe ainda muito desconhecimento a respeito, que é a questão da suplementação, essa questão nutricional mesmo, como que estão os nutrientes da criança e como isso pode influenciar na questão da cognição, na questão do desenvolvimento integral da criança. Não só na cognição, mas no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento Porque cognitivo, físico. algumas vitaminas, quando elas estão em déficit, elas causam tristeza, né? Esquecimento. Então, isso vai comprometer também a aprendizagem. Você podia falar um pouquinho, né? E aí eu acho que também dá para a gente trazer para essa questão de que hoje existem muitos estudos que têm trazido à tona a questão da suplementação e os transtornos. Como isso tem desembocado em transtornos ou, assim, como tem acelerado o processo de um desenvolvimento de um transtorno que outrora poderia ser evitado com rotina, com uma boa suplementação. E nós vivemos, a gente sabe, nós vivemos uma indústria de suplementos. Medicalização. Nós vivemos uma indústria de dizer que existem transtornos, que as crianças estão com aqueles... patologização, exatamente. E, apesar de ser verdadeiro, muitas crianças, né, têm desenvolvido transtornos. A gente sabe se é uma realidade, a gente tem vivido essa realidade, mas a gente sabe também que isso poderia ser minimizado, isso poderia ser evitado em alguns casos. Então, como essas questões estão aliadas, né, tanto no campo da nutrição quanto no campo da psicologia. Sim, eu costumo dizer que a nutrição e a psicologia, elas andam de mão dadas, né? E, assim, existe a questão a suplementação, existe a suplementação que é recomendada pelo Ministério da Saúde, né, na primeira infância, no primeiro ano de vida, principalmente, porque até mesmo a amamentação, ela pode, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, o leite materno, ele não supre o suficiente. Então, a criança, ela precisa ser suplementada até os 12 meses de vida.
Tem também, dependendo das regiões do país, existe a suplementação de vitamina A, a suplementação de ferro. Então, isso precisa ser acompanhado, tá? Acompanhado pelo nutricionista ou pelo pediatra da criança. Né? Aí, eles começam a ter o contato com esses primeiros alimentos através da introdução alimentar, porém, a suplementação, ela permanece, né? Porque muitas vezes só aquela alimentação, apesar de estar sendo feito tudo bonitinho, ela não vai suprir. Porque muitas vezes a gente come uma coisa, mas a gente também come outra que ela vai impedir a absorção, né? Mas o que eu quero, assim, chamar a atenção... Daí a importância do olhar do especialista, né? Isso que eu ia completar agora. Quero chamar a atenção que a gente não pode e não deve ficar pegando essas receitas nas redes sociais, no Instagram. Olha, estão dizendo que oferecer isso para o meu filho vai ser bom, ele vai ficar mais calmo, vai ficar mais tranquilo. 2 gotinhas, aquele game e tal. Não, a gente precisa de um acompanhamento, fazer um exame, consultar um especialista, né? Para que a gente possa entender exatamente qual a necessidade do seu filho. Hoje as crianças, né, elas não têm tanto contato com o sol. A gente vive nos apartamentos, né? Infelizmente, né, por toda uma questão até mesmo de segurança cultural, as crianças elas ficam mais em frente à televisão, elas não se expõem muito ao sol. Né? Alguns ainda têm essa oportunidade e outras não. Então, a gente precisa também acompanhar essa questão da suplementação de vitamina D. O ferro deixa a criança apática, deixa a criança fraca, triste, né? Como também a vitamina B12, a questão da concentração da criança. As crianças, elas ficam muito ansiosas, né? Então, a gente precisa estar sempre avaliando essa questão, fazendo exame de sangue, que é outro desafio também. Muitas vezes a gente evita, às vezes eu vou dizer, meu Deus, dia de exame de sangue, meu Deus, me ajude. Porque é difícil para a mãe, né? Evitar a criança ser furada e tudo, mas a gente precisa. Isso é o melhor, isso é amor, isso é carinho. Os nossos filhos, né? Então, a questão do cognitivo, da gente poder melhorar. Vamos aí com a escola. O que é que você está percebendo no meu filho? Tá muito inquieto? Vamos ver o que é que ele está comendo antes de ir para a escola. Isso. Entendeu? Às vezes, eu me lembro que o meu filho estudava à tarde, hoje ele estuda de manhã. E eu dizia assim, meu Deus, o que será que esse menino está comendo que está deixando ele tão agitado na escola? Olha a cabeça de nutricionista, como mas é que sabe o quê? funciona. Porque ele tem um negócio de que depois do almoço tem que ter a sobremesa, entendeu? Então, eu comecei a dizer, ei, não pode não, porque ele já chega com açúcar lá em cima. Então, já chega muito animado, À entendeu? tarde, você disse quando ele está estudando à tarde, isso. certo. Aí, mas pela manhã é um pouco mais difícil. Mas, às vezes, oferece os leites com Nescau, entendeu? Que é cheio de açúcar. A gente precisa ver exatamente o que é que está... Você vai comer... vai comer aquela fruta, vai colocar uma Nutella, um negócio, bota a aveia junto, para ver se diminui essa absorção. Né? Porque isso açúcar influencia demais no comportamento da criança. A criança fica mais agitada, né? Fica agitada. E é um ciclo, porque você está ansioso, eu quero comer o quê? Eu não vou querer comer. Acontece isso com a gente, que é adulto, quando a gente está estressado, nervoso, a gente vai comer o quê? Vai escolher comer uma salada? Não, então, se quiser comer uma coisinha doce, é bom botar uma aveia, dá essas dicas aí, não, importante. a aveia, a fibra, ela diminui a absorção do açúcar, né? E também não é diferente com a criança. Quando a gente prescreve uma dieta, a gente também vai e trabalha essas questões, essas dicas, né? Mas o que eu digo assim, é a gente ter esse cuidado de perceber o comportamento alimentar relacionado, o que elas estão consumindo, o que é que está faltando com o comportamento, com o aprendizado. Rendimento caiu, vamos ver o que foi que aconteceu. Qual foi o fator externo, né, que trouxe? Diz, foi um fator externo, foi um fator interno. Foi uma perda emocional, foi um entendimento de alguma coisa, foi um desentendimento na escola, o que é que essa criança está sentindo, entendeu? Então, assim, e não deixar de lado a nutrição, porque é um fator importante, né? Saber que aquela criança, ela está saciada, ela está bem alimentada, ela está nutrida, né? Então, assim, é só uma dica para os pais, né? Não Muito boa. Vamos lá, procura o pediatra, procura a nutricionista, vamos fazer um check-up. É importante pelo menos uma vez por ano. Você acha que é importante pelo menos uma vez por ano? A criança, ela deve ir ao pediatra. E fazer, no primeiro né? ano você faz o acompanhamento, né? Durante todo o primeiro ano de vida, todo mês a criança ela precisa ser acompanhada, né? Pelo pediatra. E ela precisa fazer pelo menos pode ser feita, né, duas visitas ao nutricionista. A partir do segundo ano, de 6 em 6 meses. Aí, depois dos 2 anos, ele passa a ir uma vez por ano, a criança. Certo. Excelente. Olha aí, gente. Muito importante.
muito importante isso. Alguns estudos já estão cruzando, né? Casos de autismos, por exemplo, com estudos de vitamina TDAH B12, também. TDAH, enfim. Mas, fundamentalmente, quando a gente percebe uma criança com sinais que ela está desanimada, um pouco mais apática. Minha criança não era assim e está assim. Ela não era dessa forma e agora está dessa forma. Quando o pai percebe que isso já é maravilhoso, tem que investigar. Não só, eu vou levar para psicóloga e pronto, né? As dimensões são aquelas que eu falei. Então, antes de chegar à psicológica, tem a física, tem a sensorial, né? Para a gente chegar, passa pela cognitiva, um déficit de aprendizagem, para a gente chegar na psíquica e emocional. Então, existem camadas primeiras que a gente precisa cuidar para depois a gente conseguir, com êxito, cuidar das outras, né? Exatamente. Eu acho que esse excelente. ponto precisa ser enfatizado, sabe? Porque muitas vezes nós vemos uma mudança de comportamento na criança e, por alguns pais, em algumas circunstâncias, não entenderem que nós estamos caminhando juntos, caminhando em aliança. Às vezes acontece aquela coisa de a quem eu vou culpar, né? O que aconteceu? Então, não, isso é um problema da escola, isso está acontecendo aí por causa disso, disso, disso. Enfim, então, esse sentar juntos, né? Esse pensar, porque todos nós somos os partícipes da educação dessa criança. Então, precisamos sentar. Sentar quem? O professor, de repente o coordenador, os pais, nutricionista, pediatra, psicólogo. Quantas pessoas precisam sentar a essa mesa? Eu não digo exatamente uma reunião entre eles, mas eu digo assim, dessa investigação, e que essa investigação, ora, precisa ser feita pelos pais, são os pais os responsáveis primários pela vida dos seus filhos, pela educação, pelo cuidado com seus filhos. Então, os pais precisam partir disso. Mas essa informação que você deu, Fabi, é muito importante, porque nesse mundo, nessa geração que nós temos, com tantos problemas psicológicos, psíquicos, a primeira coisa que nós pensamos, nós tendemos a pensar, são nas questões emocionais. É isso logo que vem à nossa mente. E às vezes não é isso, às vezes é só uma insuficiência de uma vitamina D. Sim. E eu estou atribuindo que a criança está com depressão. E a atividade Entende física como também. a falta de atividade física que as Isso. crianças não Hoje, fazem como mais. a Alana falou, estão muito dentro de casa, muito voltado para a tela, para a televisão, para atividades ali dentro de casa, não pegam sol, não brincam, não socializam. Que o brincar também é algo muito importante na primeira infância. Né? É indispensável. Isso. Então, assim, Indispensável na aí primeira a gente infância. vai para uma questão que envolve as duas, né? Ao brincar, né? Aí a gente tem aquelas mães que tem todo aquele cuidado. Não pode brincar na areia, não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo. Aí eu me recordo bem que quando eu estava fazendo... Eu estava já concluindo. Eu passei uma parte da minha gestação e a minha filha nasceu e eu estava concluindo um curso que eu fiz de especialização em saúde da família, né? Porque na época eu atuava na saúde, eu atuei 7 anos num centro de saúde escolar. Então, um dos nossos professores disse assim, ele é pediatra, psiquiatra infantil e é psicólogo. Aí ele disse assim, gente, criança... Você tem que isso é um linguajar muito nordestino, né? Criança, na primeira infância, você não pode ficar, não pega aqui, não pega ali, não pode isso. Gente, tem que ser criada solto na buraqueira. Ele falou aquilo. Quando ele falou aquilo me chamou a atenção. Eu falei, aí eu fiquei pensando, gente, porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente tem algumas coisas que... E eu só fui mãe de primeira e única viagem, né? Então, tem aquelas... Então, eu ficava muito assim, gente, como eu só vou ter eu preciso... acertar, né? E eu tinha, né? E aí medo de errar, que nos persegue. Aí ele chegou, aí eu lá em casa era assim, quando ela nasceu, aí não pode entrar ninguém de sapato, não pode isso, não pode aquilo, né? Eu sempre criei cachorrinho e aí a minha cadelinha na época viveu 18 anos, essa minha cadelinha ficou na casa da minha sogra durante uns meses, até que, né? E quando ela veio para casa também, não era todo lugar que ela entrava, né? Eu eduquei para ela não entrar em todo lugar. Então, assim, no quarto de Juliana, ela não entrava. Me lembro que tinha um tatame para Juliana brincar e tal. Ela ficava na porta, olhando para Juliana. Gente, Juliana é minha filha, eu não falei, né? Não falei nome. Eu tenho uma princesa, agora está com 14 anos.
E a cadelinha ficava ali. Então, mas eu tinha muitos cuidados com relação à limpeza. Não pode isso, não pode aquilo, pega aqui. A pessoa chegava, eu já ficava assim, passando, mas vai pegar na minha filha com a mão suja. Sabe aquela coisa assim? Né? E assim, nos primeiros 3 meses, eu acho que isso é muito válido. Porque a criança, né, ainda está tomando as vacinas, tá, beleza. Mas aí depois você precisa. E quando eu tive essa aula, ela estava, acho que com uns 6 meses. Eu falei, gente, peraí. Aí eu disse, eu vou ter que, né? Claro que você não vai ofertar, minha filha, como é que uma areia, né? Minha filha, não, mas assim, é você não ter essas, né? E aí eu comecei a pensar, eu digo, é verdade, ela precisa botar o pé no chão, ela precisa pisar numa grama, ela precisa dessas experiências. E aí eu comecei A né? vitamina S, que é a vitamina da sujeira. Olha aí. Então eu comecei a pensar de outra forma. Porque né? o bebê, a criança, ele está fazendo descobertas, né? E nessa fase da fase oral, né? Eles acabam que tudo eles levam à boca. E não tem como que é a gente fase ter sensorial, esse né? Que a Fabiana falou. exatamente. Isso, perfeito. Não tem como ter esse controle o tempo todo, ter uma casa 100% limpa. As bactérias, elas existem, os micro-organismos, e elas são essenciais à nossa vida também. Então, dosar, né? Como eles vão ser expostos a isso ou não. Mas é algo que é involuntário. Levou para a praia a primeira vez, vai provar. Nunca teve contato. Né? Vai olhar assim, aquela areia bonita. Isso, como que textura boa. uma textura diferente. Como qualquer outro ambiente em que ele se depara com o sensorial ali sendo aguçado. E, opa, o que é isso aqui que está acontecendo? Até para eles terem segurança né, do que é, de onde é que eles estão pisando. Então, assim, é muito, muito comum. Alana, eu tenho uma prima que ela é médica, né? Ela e o esposo, no caso, médicos, e eles estavam fazendo residência e ela estava com um bebê em casa. E a menina dela mais velha, ela disse que ela era bem cuidadosa também com limpeza. Quando foi um dia, o esposo chegou da residência, deixou o sapato lá perto da porta, né? E eles deram uma bobeira, deixaram a porta aberta e ela, na fase de engatinhar, de explorar ali, né? Ela foi lá, pegou o sapato do pai e botou na boca. Pronto. Ela disse que quando viu essa cena, ela disse, meu Deus, ela agora vai criar uma imunidade para resto da vida. Foi. Imagina, eu fiquei pensando assim, fosse eu. Porque eu não gostava nem que entrasse de sapato dentro de casa, era assim. Mas são as coisas que a gente vai, né, eles vão... São limitações, às vezes, que nós mesmos, como mães, como pais, nós constituímos, né? Quando você fala lá sobre todas aquelas categorias que você diz assim, da mãe perceber e tal. Gente, quem melhor deve ler um filho são os pais. São os pais, verdade. Se eles sentam para conversar, eu preciso ter propriedade do que eu vou falar sobre meu filho, porque eu conheço meu filho. Mas se eu terceirizo a educação, a assistência, ao cuidado dos meus filhos com todo o respeito, elas são muito bem-vindas às babás, mas a gente não deve terceirizar. Isso. As TVs, elas são muito bem-vindas, mas elas não devem ser as senhoras da educação, né, dos nossos filhos. Então, quando eu não deixo meu filho lá, num quarto, comendo, no celular, jogando. E aí eu não estou falando mais de crianças de 12, 15 anos. Eu estou falando de crianças muito pequenas. Que eu já vi e já acompanhei casos de ficarem com a mão nessa posição, porque era a posição de estar segurando um celular. Que quando ia para a terapia, a mãe tirava e a mão da criança ficava assim. E ela ficava num nível de desregulação enorme. Por quê? Porque não estava com aquele negócio na mão. Então, assim, não, porque eu não aguento, porque ele não fica quieto. Então, aonde eu estou depositando a minha responsabilidade? Porque nunca se disse que ter filho era algo fácil. A gente quebra o nosso próprio eu, se renuncia em muita coisa para a gente assumir uma maternidade ressurreta. Uma maternidade com propósito, uma maternidade ali que a gente sabe que vai durar um longo tempo, de forma intencional, sobre a vida dos nossos filhos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na sujeira, por exemplo, a gente pensa num filho que vai dar trabalho também nas limpezas das mães zelosas aí pelas casas, que eles vão precisar ter em casa, né, de higiene depois que se sujam. E sujar e a criança sair, a criança ir para uma praça,
é tirar você de sua zona de conforto, onde às vezes os pais estão também lá envolvidos nas suas redes, nos seus trabalhos com os seus ídolos disfarçados, né? Tendo que trabalhar porque eu tenho que terminar este relatório, porque eu tenho que fazer tal coisa. Então, não tenho tempo para o filho. Então, ele fica lá enfiado numa tela porque ele não tem tempo para levar a criança para esse momento, que é um momento necessário. Sim. Perfeito. De afetividade, de responsabilidade, aonde eu estou depositando sobre a vida do meu filho o que ela precisa, o que ele precisa. Então, brincar, eu diria que é a simbologia mais natural de uma criança. Essa criança, vou dizer, na posição autística, está jogando. Ele joga pela janela, tal coisa. Gente, há um comunicado nesse ato de jogar. Então, a criança brincando, ela comunica alguma coisa. E essa comunicação, ela precisa ser lida primeiro pelos pais. Então, os pais, eles precisam direcionar a atenção para os filhos e isso gerar certa curiosidade, interesse, dúvida que pode trazer para a escola para conversar. Eu estou percebendo como acontece. Como é que pode ele, com 3, 4 aninhos, estar pegando lá na região íntima? Como é que eu faço? Eu estou desesperada, eu reclamo, eu faço o quê? Então, vamos conversar? Isso. Vamos entender. Não, pode ou não pode, é descoberta. Não existe parâmetro fechado. A gente precisa conversar. Como é a rotina de casa? Aonde ela dorme? O que é que está acontecendo? Quem cuida? Então, a gente faz uma investigação para, de repente, a gente direcionar ao aconselhamento, à orientação mais eficaz, né? Então, eu preciso ler, eu preciso estar curiosa, eu preciso observar como é que meu filho dorme. Então, tem criança que chega na escola, a gente percebe com os dentinhos todos cerrados. E a mãe nunca se apercebeu de que ele tinha um bruxismo, de que ele passava a noite ali rangendo os dentes. Por quê? Porque ela não ia ver o filho dormindo. Fabiana, porque tem que ver o filho dormindo agora, querida, não é sobre ter ou não ter ver o filho dormindo, é sobre o propósito da maternidade. Eu preciso me interessar também, né, de como meu filho dorme, de como é a noite de sono agitado, dele. Se o sono é agitado, né? Tudo isso é um importante. propósito, né, na vida da gente. Então, o brincar, ele representa o que é de mais essencial. Eu falei no outro podcast, as crianças mais felizes do mundo, né, as dinamarquesas, elas têm em seu repertório tempo de brincar. São 2 horas por dia. Ai, que coisa linda. A criança tem que ter. E a escola estabelece isso como prioridade. 2 horas de brincadeira por dia. Então, eles têm um termozinho que eles usam, como também eles têm um jantar, que é um jantar em família, que é algo que compõe culturalmente os dinamarqueses, que é esse momento de refeição juntos. Perfeito. Então, veja, tudo isso vai constituindo memórias afetivas e aonde o brincar, além de elaborar muita coisa, que a criança brincando elabora muita coisa, desperta criatividade, que dizem os neurocientistas que é a habilidade que vai ser mais requisitada nesse novo tempo, né? Criatividade. Com certeza. E assim, interessante isso que você falou dos pais terem esse cuidado de observar os filhos, de acompanhar os filhos. Olha, um exemplo que ficou para mim, bem assim, que me chamou muita atenção, foi o período da pandemia, né? O quanto que os pais, por terem que ficar em casa com seus filhos e terem que acompanhar as aulas online ou fazer atividades mais de perto, e o quanto que eles ficaram perturbados. Muitos. Eu atendia na clínica nessa época, né, como psicopedagoga. Gente, eu ficava vendo assim os pais. Olha, aí é que eles foram perceber as dificuldades que os filhos tinham, a inquietude para parar, né, para fazer aquela atividade. Aí que eles foram se dar conta. Alguns entenderam isso como algo importante e dali eles estabeleceram uma mudança, né, e começaram a ter um olhar sobre esse desenvolvimento do filho, a ter uma percepção diferenciada, e outros disseram, não dou para isso, preciso que volte para a escola, não aguento mais. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive essa sensação. E minha filha estava em casa. Eu atendia como psicopedagoga, mas a minha filha estava em fase escolar, em casa, e eu lá acompanhando com ela e tal. E eu vendo os pais assim, gente, eu via as postagens, os posts, os memes, era tudo brincando com isso. Tipo assim, as professoras estão de boa e os pais... Entendeu? É sobre isso, sabe? Muito importante essa questão da gente acompanhar, né? Da gente tem pais que têm a dificuldade de ter
essa percepção de, na verdade, não tem essa maternidade, né, intencional que a Fabiana falou, e muitas vezes a criança começa a apresentar problemas, né, morde, bate na professora, bate no colega, rasga o livro do colega, faz tal, acontece, a gente chama e a mãe não aceita, não gosta. Não, mas a minha filha, não, em casa ela não faz isso. Em casa ela não se comporta dessa forma, ou seja, deve ser um problema com vocês aqui da escola, entendeu? Então, assim, a culpa é de vocês. Então, a gente, às vezes, enquanto escola, chama para que aquela família acenda aquela luzinha e tenha aquele olhar mais cuidadoso com o filho e a família interpreta de outra forma. Né? Luciana, querida, isso é tão sério, porque os pais, nós adultos, estamos muito feridos. E aí eu tenho um problema com a filha, minha filha tem um problema com a filha de Letícia, porque, na verdade, eu projetei um problema com Letícia. Eu tenho um problema com Letícia. Nas reuniões que eu já tive, alguma coisa de aniversário que eu já fui, eu tenho um problema com Letícia. E aí eu termino projetando na minha imaturidade, na minha ferida, para minha filha. E quando eu venho para a reunião aqui na escola, eu já digo, olha, você já percebeu? Não, já sei. É porque é filha de Letícia. A Letícia não é alguma coisa aqui na escola, né? Isso, então, Fabi. por Letícia ser alguma coisa aqui na escola, com certeza vocês não vão dizer nada porque ela é alguma coisa na escola. Eu só sou uma mãe, né? E tudo mais. Então, isso é muito comum acontecer. É verdade. É mesmo, Quando é bem o Fabiana, contrário, né? Às vezes, assim, eu falo enquanto nesta posição, Sim. que os meus filhos, minha filha estuda na escola, e eu sempre fui a filha da professora, minha mãe é professora, então já fui aluna da minha mãe, quase que não sai, aluna da minha mãe, e meu pai pastor. Então, assim, e liderança, aquela coisa. Então, eu sempre estive nessa posição. Você tem esse privilégio porque você é filha de fulano, filha de ciclano. E você exige mais. E aí, provavelmente você você vai muito exigir muito mais mais de um sua peso. filha. Só que esse é o problema. peso É que as de pessoas ser o veem o exemplo, bônus, mas não veem o ônus Sim. que se tem. Então, é um cuidado que eu digo muito, assim, para os coordenadores, para os professores que têm os seus filhos na escola. Eu digo, olha, não coloquem esse peso sobre os filhos de vocês. Esse peso já vai vir. Vai vir das outras pessoas, vai vir verdade. dos outros colegas, vai vir de fora. Eles não precisam que nós coloquemos esse peso sobre eles. Eles precisam ser tratados como eles são os alunos da escola. A minha filha vai errar, os meus filhos vão errar como as outras crianças erram. E eles vão ser disciplinados como as outras crianças precisam ser disciplinadas. Só Até que os adultos esses dias precisam ter a maturidade Falou de tudo dividir agora. as coisas e não tá, como você fala de liderança, de estar tratando suas feridas pessoais com Exato. cargos. Exato. Ponto. Muito bom. Exatamente. Ponto. Disse Seja tudo agora. cargo hierárquico na sociedade, porque eu sou médico, porque eu sou fulano, porque eu sou beltrano, né? Desde cargos, mas ali é uma unidade. Gente, a intenção é o desenvolvimento. E isso é muito comum. Ah, não, porque meu filho não faz isso. Você já viu quantas vezes ele foi mordido e é pela mesma pessoa, mesma criancinha que ele é mordido. Então, é pessoal, sim. Meu Gente, a criança... Falando de crianças de 3 anos, A de criança, 4 ela anos, de não 2 anos. Meu alcança Deus. esse nível de agressividade, de violência que é comum nos adultos. A criança, ela está num processo, sim, se a gente for olhar, desfraude, a chupeta, a mamadeira que está saindo, então ela vai escoar para algum lugar. E às vezes Fora as é outras assim, questões no oral. que existem, né? Não é só o desenvolvimento, mas existe o desentendimento de um pai, existe a perda de um Isso. familiar, existe uma separação. E aquela criança, ela não tem a capacidade de formar aquilo dentro dela, porque muitos adultos também não têm essa maturidade. Então, como é que a gente vai exigir isso de Exigir uma da criança. criança que está na primeira infância, de uma criança de 3, 4, 5 anos? Uma maturidade emocional. Então, é por isso que a gente precisa acompanhar e ter esse olhar para os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 8 anos, o do meio tem 4. Eu digo a ele que ele é o segundo mais velho.
O segundo mais velho tem 4 e a menorzinha, que é a minha princesinha Heloísa, tem 1 ano e meio. E eu digo assim, eu sou uma mãe para cada filho. Exato. É isso Porque mesmo. são temperamentos diferentes, são personalidades diferentes. Heloísa aí a gente ainda está Tô conhecendo. esperando a Heloísa na cidade de Viva. Então ela vai ano que vem, se Deus quiser. Então, assim, até o povo as pessoas dizem, meu Deus, são irmãos, não parecem, porque eles são bem diferentes. Aí eu disse, mas são, a fisionomia, físico não, mas assim, o temperamento, o comportamento. Eu disse, mas são, e são criados na mesma casa, com os mesmos princípios, mas são Cada um personalidades diferente. diferentes. E eu Isso. tenho tentado, aí onde é que entra, né? Que eu digo, ai meu Deus, eu preciso ser uma mãe diferente para Bernardo, uma mãe diferente para Miguel, uma mãe diferente para Heloísa, porque são necessidades diferentes. Sim. Eu sempre digo a eles, vocês nasceram em famílias diferentes. Por quê? Porque Bernardo era só um, eu e Bruno. Miguel já tinha Bernardo. Isso. Então já é outra conformação familiar. E Heloísa tinha nós 4, né? Então, assim, às vezes quando eu fui Muito sempre... boa essa perspectiva. Isso. Muito boa essa perspectiva, não é? São os Super mesmos pais, interessante. mas a conformação familiar é diferente. A mãe era 100% para um, depois se tornou 50% e hoje eu sou 33%. Então, assim, foi diminuindo, mas eu costumo dizer assim, a gente tem mais amor. Heloísa são mais pessoas para amar ela. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para cada criança individualmente. Né, e ter essa sensibilidade, porque eu costumo dizer assim, porque o Senhor sonhou com essa criança antes de nós mesmos. Isso. Entendeu? Então, da gente poder se preocupar com a nutrição, com a parte emocional, com o investimento espiritual, de pastorear os nossos filhos. Né? Eu digo que isso é uma responsabilidade tão grande, e nós somos limitados, nós somos mães, nós somos mulheres, nós somos humanos limitados, mas ainda bem que o Senhor nos traz que todas as profissões vêm do Senhor e traz um pouco de quem tu és, né? O psicólogo, o professor, o mestre, o nutricionista, o médico, o advogado, o gari, a empregada doméstica, o que serve a comida, todos nós somos frutos daquele que ele é todas as coisas, né? O Senhor das vocações. Então, ser mãe é uma vocação, né? É a nossa primeira vocação. Né? Esse é o chamado do Senhor para nós. Né? Amém. Então, Eu acho que tem um outro tema bem interessante. Na verdade, já foi falado, assim, de certa forma, mas eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouquinho e que também diz respeito a todas nós, que é a questão dessa geração ansiosa. O autor do livro, A Geração Ansiosa, tem sido, né, um best-seller hoje, assim, tem sido muito estudado. É um livro bem grosso, exato, mas é bem interessante. É muito interessante. Ele vai fazer uma pesquisa profunda, uma pesquisa acadêmica profunda. E ele vai falar sobre essa questão do brincar, que quando nós paramos de brincar ao ar livre, ele ainda fala isso, ao ar livre e sem a interferência dos adultos, o tempo inteiro dizendo como se deve brincar, o que se deve fazer, aquela interferência o tempo inteiro, né, nos relacionamentos, nos conflitos. Então, quando as crianças pararam de fazer isso, nós tivemos um disparo gigantesco do aumento da ansiedade. Então, e isso tem muito a ver com nutrição, tem muito a ver com alimentação, tem muito a ver com atividade física. Eu acho que é um ponto muito importante para nós tratarmos. Tem muito a ver com telas. Nós ficamos muito ansiosos. Nós temos celulares muito à mão. O tempo todo. E aí a gente está ali o tempo inteiro querendo ver se tem uma notificação, se tem uma mensagem, se tem isso, tem aquilo. A única que não está com o celular aqui é a Fabiana. Eu Parabéns, amei, Fabiana. Fabi, com o caderno. Tá certíssimo. Como isso tem afetado, né? Tem trazido essa geração tão ansiosa e cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo os nossos meninos e meninas estão sendo submetidos a remédios muito fortes. A medicalização é complicada. É uma questão assim muito séria, muito grave que nós temos vivido. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho. Tão interessante, Letícia. A palavra do Senhor diz assim, não andeis depressivos, não andeis esquizofrênicos, autistas, não andeis ansiosos. Então, a ansiedade em sua base, digamos assim mesmo, de existência na humanidade, é algo que existe há muito tempo. Por quê? Porque eu costumo dizer nas minhas leituras, não só nesse campo mesmo do psicodiagnóstico, como também na leitura da palavra, que é uma necessidade do ser humano em ter o controle.
Quando a gente vai lá para o relato da queda, Eva, quando Satanás, em forma de serpente, diz assim: certamente não morrerás. Uhum. Então, você vai terminar, querida, sabendo como ele sabe. Ah, eu quero. Eu quero. Não, gente, eu preciso saber como Deus sabe das coisas. Eu quero, tipo, ter um controle. E essa quebra de limites é o que tem acontecido hoje na humanidade. A gente tem quebrado limites. Porque a gente tem quebrado o horário de dormir. Porque ter esse celular... Nossa, gente, esse celular está ultrapassado já há meses. Não é uma questão de anos. O celular você não troca porque ele não te serve mais, porque ele realmente ficou... Obsoleto. Nem é só obsoleto, é porque ele estragou mesmo. Ele não está rodando os aplicativos como deveria. Não sei nem se esse termo é certo, rodar. A gente não é tão Mas, assim, especialista nessa área, mas tudo bem. Mas o celular é porque eu preciso de um celular atualizado. Não, eu preciso, gente, comprar alguma coisa na Black Friday. Eu preciso. Aí eu não vou nem para isso. Vamos para os soberbos intelectuais. Não, eu preciso comprar tal livro. Não posso deixar de ler o livro Mentes Ansiosas, Mentes não sei o que lá que você acabou de falar. Porque, assim, eu tenho me disciplinado muito disso. Porque eu compro muito livro. Ontem chegou um livro assim também, sobre o silêncio, né? Que eu já li todinho o livro ontem mesmo e já fiquei maravilhada. Já estou no segundo e eu preciso fazer isso de forma moderada. Quando os meus filhos já estão bem encaminhados, meu marido, minha casa, minhas coisas. Por quê? Porque eu termino tornando isso um ídolo para mim, verdade. né? Então, quando a gente começa... Ou então porque eu estou na ansiedade de que eu preciso intelectualmente alcançar alguém. Uhum. Que isso é algo que gera ansiedade. É um policiamento. A gente que trabalha é um autopoliciamento, né? A gente que trabalha em instituição de nível superior, a gente eu sou, não sei os outros, mas isso acontece entre os professores. É um pouco pressionado, os títulos, né? Mestrado, doutorado, publicação. E isso foi uma coisa assim que sempre me trouxe muitos desconfortos e eu consegui colocar no seu devido lugar. E a gente consegue colocar no seu devido lugar quando a gente se utiliza muitas vezes de uma ferramenta que é a humildade. A gente precisa ser humilde. Então, isso vai diminuindo vários, eu falo, gatilhos mesmo de ansiedade. Porque eu não vou alcançar a Letícia, eu não vou alcançar a Luciana, não vou alcançar a Alana no próprio padrão de vida que elas têm. A minha realidade de vida é essa. Meu estilo de vida. Foi isso que eu entendi que era melhor para a minha vida. E os passos serão mais lentos na minha realidade. Excelente. E aquieta a minha alma. Aquieta, ó minha alma. Então, trazer... É um processo de autoexame. Eu preciso aprender a fazer autoexame. A gente está estudando o Salmo 139 e ali a gente vê que é um salmo belíssimo de autoexame. Revela a mim, Senhor, onde eu tenho me enchido de ansiedade, onde eu tenho me enchido do padrão dos outros sobre a minha vida. Faz com que eu reconheça em Ti o padrão de existência e busque a Ti. Quando eu entendo a integridade e a honestidade disso, eu vou para um patamar de menos ansiedade. E isso é bíblico. Amém. Isso é bíblico. É isso mesmo, Fabiana. Como é importante ensinar as suas crianças. Sim, Primeiro que a gente precisa viver primeiro, né? Como Deuteronômio 6 fala. Você começa o primeiro versículo dizendo, olha, você precisa seguir isso. Se você tiver essa relação com Deus, e aí então o que você vai fazer com isso? Você vai ensinar as crianças, ensinar enquanto caminha, enquanto dorme, deitando, levantando, Inculcar, enfim. né? Inculcar nas crianças. Mas esse inculcar está relacionado a, de fato, ser exemplo, a você viver isso mesmo. Então, isso que você falou, é por isso que eu sempre falo de que educação cristã é multigeracional. Sim. É um ensinar as crianças, mas é nós nos autoeducarmos, nós aprendermos, nós o tempo inteiro estarmos buscando no Senhor essa transformação, essa não conformação com os padrões do mundo. Não vos conformeis com este mundo, não tomar forma deste mundo. E nós facilmente fazemos isso em todas as questões, em tudo nós tomamos a forma deste mundo. Então, é não tomar a forma e pensar como Deus pensa sobre isso. Então, filha, filho, nós vivemos assim.
Esse é o nosso O padrão nosso de vida. padrão. Esse é o Isso. estilo No de No dia vida. do brinquedo, Essa é a nossa Letícia. realidade. Às vezes os pequenos trazem brinquedo e eles não compartilham, porque mamãe disse que eu não posso, porque esse eu comprei nos Estados Unidos, comprei quando eu viajei não sei pra onde. Verdade. E Aham. não pode compartilhar o brinquedo. E eu sempre digo assim, gente, a gente traz algo que a gente consegue compartilhar, porque a gente tá em comunidade, a gente tá entre isso. outros. Então não leve. Então não leve, deixe pra brincar em Não leve. casa. É. Leva um que pode compartilhar. Outra coisa que a gente diminui essas coisas de ansiedade é quando o filho quer algo. Quando um filho quer algo. Quantas mães, talvez não custou para elas, porque não custa comprar, mas para outras foi custoso, comprar o Bobbie Goods com aquelas 1000 canetas. É. Porque tinha que ter. Porque se não tiver, a criança não levar aquelas canetinhas todinhas. Então, assim, é o que eu estou dizendo. Eu posso comprar o pão, posso comprar, graças a Deus. Posso comprar a caneta, Posso. devo, Mas não vou. devo comprar, devo. Então, assim, um dia desses, meu filho perguntou, mamãe, quando eu vou ter celular? E aí, ele sabe qual é a minha resposta, quando você tiver maturidade para ter um celular. Quanto isso, você não tem. A maturidade que você tem é de falar com um e outro, do escotismo, e você vai no celular do seu pai e da sua mãe, resolve as coisas e tá bom. Por quê, mamãe? E aí eu digo, porque, filha, é como se eu deixasse você no meio de uma praça à meia-noite e fosse embora. Ai, misericórdia. Exatamente. Eu não vou Exatamente. entregar um celular para você. Então, assim, Que analogia boa. essas perguntas, assim... Se mãe, pensássemos um e pouquinho mais assim... em videogame. Aí ele juntou dinheiro a primeira vez para comprar um videogame, conseguimos desviar para guitarra. Compramos tudo de Olha. guitarra, ele começou a tocar guitarra, pronto. Aí depois veio outro tanto de dinheiro. Aí ele comprou uma bicicleta, comprou um violão e ele já juntou pela terceira vez. E ele fez, mãe, agora eu vou poder comprar o meu videogame? Oh, gente. 12 anos, né? E aí eu disse, sim, filho, agora a gente vai comprar o seu videogame. Porque como a gente conseguiu doutrinar, disciplinar para o limite, não vai ser difícil Não, no limite é de usar o verdade. videogame. Então, a gente já Verdade. está enxergando que ele vai conseguir dizer hora de desligar, hora de desligar. X tempo, X tempo. Por quê? Porque tudo é para ter harmonia, para ter hierarquia, como a gente tem estudado, né? É uma hierarquia de amor. E pronto. E Isso, exercitar o perfeito. domínio próprio, né? Isso. Perfeito, isso mesmo. Gente, a conversa tá maravilhosa, mas nós vamos precisar concluir, porque senão vai ficar muito extenso esse nosso bate-papo. Então, o que eu vou dizer para vocês agora? Que a gente agradece, né, a quem assistir esse momento nosso aqui. A gente agradece a participação da Alana, agradece a participação da Fabiana, né, Letícia? Ficamos muito felizes, enquanto Escola Internacional Cidade Viva, em terminar esse ciclo de podcast, primeiro ciclo, né? Muitos outros virão, né? Muitos outros virão. Pedimos que vocês assistam, que vocês compartilhem, que vocês deixem seu like lá. Que vocês, se tiverem alguma dúvida, nós também estamos disponíveis, né, para responder. Eu trouxe algumas dicas de livros aqui. Vou disponibilizar depois para quem quiser, porque eu acho que se eu for falar de um por um, né, vai ficar muito longo. Então, eu vou falar só de 2, que eu acho super importante, tá? Que eu acho que a gente não pode deixar de falar, porque são livros que têm a contribuição de vários especialistas, né, da área de fonoaudiologia, nutrição, medicina, psicologia, né, pedagogos, e que eu acho que é muito importante vocês adquirirem e lerem, não só para professores, educadores, mas para pais que têm crianças na primeira infância, ok? Também entrem lá no nosso site ou no nosso perfil da Faculdade Internacional Cidade Viva. Estamos com cursos novos, curso de psicoteologia que foi lançado agora, saindo do forno, né? Isso, Fabi. A pós-graduação em educação cristã clássica, que já eu acho que é a 5ª turma, é isso, Fabi? Quinta turma. Né? A pós em gestão escolar e a pós em psicopedagogia. Né? Então, entrem lá, vejam os nossos cursos, se inscrevam, vamos estudar, que isso é muito importante. Né? Vou pedir que as meninas rapidamente se despeçam e já deixo desde já o meu agradecimento a vocês, tá, menina? Por esse momento aqui foi muito importante, né, Letícia? Eu acho que muito importante mesmo. Um conteúdo de utilidade pública, tá? Então, fiquem à vontade, façam as suas considerações finais e agradeço a todo mundo aí por assistir o nosso podcast. Vamos lá, Letícia, as meninas, fica à vontade aí, vamos lá.
Eu que agradeço, Luciana e Letícia, mais uma vez, né, à Escola Cidade Viva por esse convite. Quero dizer que quero encorajar, né, os pais, as mães, para finalizar, a procurarem ajuda, a procurar a escola também, se estão notando alguma alteração no comportamento do filho. Procurar um profissional para verificar também a parte física, não só a parte emocional, né? Não se sintam desanimados, né? Os profissionais, eles estão aí justamente para ajudar, para caminhar, para partilhar, né? E também busquem rede de apoio, né? O que eu sempre digo, vamos buscar ajuda, vamos buscar uma solução, né? Não é um fim, né? A criança muitas vezes está com algum problema de desenvolvimento na primeira infância, apresentou uma alteração comportamental, está mais sensível, está mais agressivo. Então, vamos descobrir. O que a gente não pode é desistir dessa criança, né? Não desistir, não deixar de investir no futuro dessa criança, porque essa criança é preciosa para o Senhor em primeiro lugar. Né? Então, perfeito. Eu agradeço também a iniciativa da escola, né? Trazer essa ferramenta para iluminar, para trazer luz para os pais também, né? E eu fico muito, muito honrada e me sinto muito feliz de poder participar. Que bom. Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Nós que agradecemos. Também, né? Fico extremamente grata a esse convite. Eu amo a escola, eu amo a vida de vocês, eu amo os pequenos, eu amo os pais. E é bom compartilhar. Mas eu acredito que quem vai ouvir esse podcast é alguém que já é mais sensível, que é parceiro, que se preocupa com o filho. Porque às vezes a gente percebe nas reuniões que são os que estão mais, né, são os mais frequentadores. Mas eu quero também desafiar aqueles pais que vocês conhecem, que são mais insensíveis, mais distantes. Incentiva eles a ouvirem esse podcast, essas mães a acompanharem. Diz o quanto é bom, compartilha, insiste, mostra para as avós. Às vezes as mães deixam com as avós os pequenos e as avós bagunçam um pouco o meio de campo com todo o amor que elas têm, mas desautorizam a figura, né, dos guardiões dos filhos, que é a guardiã mãe, o guardião pai, né? E aí eu acho que essa mensagem aqui, ela precisa alcançar mais corações insensíveis. Isso. Para que a gente consiga essa rede maior. E, sem dúvida, a gente vai alcançar muito mais resultado. Maravilha. Amém. Eu também estou muito feliz, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês. Foram 4 encontros que nós tivemos ao longo desse mês. Foram muito especiais. Eu saí muito enriquecida, edificada de todos eles. Estou, assim, como quem sonha, feliz com aquilo que Deus tem feito. E por isso eu disse, certamente virão mais, porque o Senhor é uma ferramenta muito especial, muito importante que o Senhor tem usado para abençoar a vida das pessoas. E eu fui muito edificada nessa conversa, já estou saindo daqui pensando em algumas coisas que eu preciso ajustar, que eu preciso colocar nos eixos, que eu preciso, sabe, tomar outras medidas. Porque uma conversa assim, né? Eu acho que isso é Tito 2, sabe? As mais velhas ensinando as mais novas, e não no sentido de idade necessariamente, mas de experiência. Sim, então, eu sou grata a Deus por todas as conversas que tivemos esses dias, por terminarmos com vocês. Acho que fechamos com chave de ouro, não foi? Chave de ouro. Foi Escola Internacional maravilhoso. Cidade Viva, no Agosto Verde da Primeira Infância, para a honra e glória do nosso Deus. Fizemos a nossa parte e vamos seguir fazendo. Vamos, né? Sim. Confiando que tudo é por Ele e para Ele. Amém. E nós estamos aqui. Né? Amém. Eis-me aqui. Amém. Então, muito obrigada. Gente, foi muito bom estar com vocês esses dias e, como já foi pedido aqui, entreguem essa mensagem para outras pessoas e vamos nos edificando mutuamente para abençoar a vida dos nossos filhos, a nossa família, que é o primeiro projeto de Deus e o mais importante deles. Então, que avancemos nessa missão de propagação do Evangelho, das Boas Novas, começando pela nossa família e de forma integral. Amém. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Deus abençoe.